ficou deprimido. Não, isso não dá depressão em ninguém. Espera um pouquinho. É porque ele estava deprimido, é que ele enxergou os problemas do emprego com essa ótica. Então, a depressão antecede a visão negativa do mundo. E está falando a visão negativa do mundo. Então, eu começo a ver o mundo de uma maneira muito negativa, pessimista, temerária, com medo, achando que vou morrer daqui a pouco de pânico, e daqui a pouco vai faltar comida, e vou perder emprego, e vai ter câncer, não sei o quê. E vai numa relação imensa de desgraça, tragédia. Gente, é como você falou, o mundo não é assim tão hostil. Quem está vendo desse jeito é quem tem os óculos depressivos, uma ótica ruim. Então, essa visão deve servir para o nosso espectador no momento que ele cobra do paciente deprimido uma pujança existencial, uma visão da vida tal qual ele próprio, normal, está vendo. Não adianta, o deprimido tem uma limitação muito grande de enxergar a vida com os olhos normais. Ele está com o óculos errado. Completamente errado. Então não adianta puxar por ele. Não, olha, veja bem, você vai falar assim, olha, para curar sua depressão, você precisa fazer um passeio. Gente, tudo que o deprimido não quer é sair de casa. Ou então fala assim, olha, você precisa conhecer pessoas. O deprimido acha horrível contactar outra pessoa. Conhecer pessoas é bom, passear é bom para quem está bem. Para quem está deprimido, não. Quem está deprimido tem que se tratar e depois usufruir disso. Ok, aí nós estamos chegando, porque o senhor está conseguindo passar bem um quadro para nós que é como as pessoas se sentem, né? Porque tudo que oferece não é bem-vindo. Tudo que sugere não é bom. Tudo que a gente convida, e o que eu encontro os familiares sempre prostrados também, porque já tentaram de tudo. Ele fica irritado, Lércio, o familiar fica irritado, bravo, com o paciente deprimido, diante da sua impotência de resolver a depressão do outro. Claro, isso irrita. E no fim ele acaba passando a irritabilidade dele para o próprio paciente deprimido. Então o deprimido, além de deprimido, começa a se sentir com complexo de culpa também, porque fala, eu estou acabando com a vida da minha família. Então piora muito essa situação, né? E agora acontece também que o deprimido muitas vezes ele quer se matar, mas ele não consegue nem ter força para se matar, alguns, né? Pelo menos alguns. Sabe, a gente tem observado na clínica diária, no cotidiano, dia a dia, que em relação ao suicídio, a maior inibição ao suicídio, embora haja suicídio é relativamente frequente, né, no paciente deprimido. Mas o que inibe o suicídio é a convicção religiosa. A convicção religiosa inibe o suicídio. E quantos pacientes falam, doutor, não fosse pela religião, teria me matado. São que beleza, muitos, né, muitos. Bom saber disso, é consolador. Não, mas a gente ouve isso também em confissões. As pessoas, elas verbalizam, de fato, o desejo, mas também a impossibilidade diante de Deus. Olha, é Deus que me deu a vida e eu não tenho coragem de retirar, mesmo tendo vontade. Porque o que é que eu entendo, né, na minha limitação? Que ele quer acabar com o problema, não é com a vida dele. Ele quer dar fim àquele sofrimento, né? A depressão, aquilo que o leva à depressão. E aí ele não consegue romper com esse problema e Deus passa a ser aquele que o protege de realizar um ato que retire a vida dele. Por isso que é muito importante aquilo que o doutor falava. Para nós que somos conselheiros, que atendemos, que reconhecemos um quadro de depressão, encaminhar essa pessoa para profissionais que comecem um tratamento. Porque a depressão se cura com tratamento, sozinho não vai. Não é? Essa questão que ele falava, que é muito comum, vai passear, vai ver pessoas, vai conhecer, vai aquilo, vai aquilo outro. Essas receitas não adiantam. Pelo menos nem rezar adianta. Adiantam no sentido, a gente poderia colocar, como você colocou no início, quando a pessoa ainda está só sentindo um cheirinho de depressão, falando, nossa, estou sentindo... Adianta no sentido de você convocar a participação da pessoa para ele ser também cúmplice do próprio tratamento. Né? Ótimo. Agora, isso não é a solução do problema. Sim. Pode ser o meio do caminho, ou um estímulo. Que nem, por exemplo, eu sei que o deprimido
é retraído, fica quieto, fica recluso em si mesmo. E eu vivo aconselhando ele a ouvir música, porque se deixar por ele também não quer nenhum som, não só de música, como nem da voz do outro, ele não quer ouvir. Mas quem sabe se ele começar devagarzinho a ouvir música, aquele estado momentâneo de humor também contribui para uma recuperação. Não que seja o tratamento, mas é um adjuvante do tratamento muito bom. Desde que a música não seja melancólica, né? Se for uma música melancólica... Está que nem uma paciente minha, contando uma história para vocês, só para descontrair rapidinho. Eu falei assim, olha, você vai no mundo, você não tem lá a sua igreja, ela citou a igreja aqui do bairro, não tem um grupo de senhoras que participam de alguma atividade religiosa e social simultaneamente? Se insere no meio, é uma maneira que você tem, né? E no retorno essa senhora voltou muito para baixo, muito para baixo. Você foi lá na igreja, no grupo? Fui, estou frequentando, doutor. E o que vocês estão fazendo? Eu estava imaginando fazer artesanato, alguma coisa. Nós somos um grupo que visita pacientes terminais. Então, está terminantemente proibida. Aí a senhora não vai sarar nunca. Agora, para encerrar essa ideia toda que a gente colocou nesse segundo bloco, vou voltar a encerrar com a família, porque uma amiga está com a situação dessa, doutor, e ela já vive também esse ciclo com a família. É importante, eu penso que a gente deixar bem destacado o papel de quem está ao redor, porque ela também se sente já bastante abatida com os familiares, porque, por exemplo, nem o marido dela se esforça para levá-la nas consultas. Então parece que até os familiares falam assim, já abriram mão dela. É essa sensação que o paciente tem quando ele está abandonado pelos outros é terrível. Isso aí é uma Porque ela já está, eu acho que com 3 anos, e eles já tentaram de tudo. Então, aí a família parece que abortou. E ela é a mãe, hein? A esposa. E ela está assim se sentindo prostrada. Então, é muito importante que as pessoas ao redor tenham uma postura diferente também. Muito importante. Não deve abandonar, evidentemente, que eu sei que tem horas que desanima. Mas o desânimo também e o abandono também não vão resolver. Muito pelo contrário, está penalizando mais ainda o paciente. Existem grupos de formação para os familiares? Ou não se chega a ter isso? Eu acredito que tem na psiquiatria, não, mas acho que na psicologia existe, tem mais, né? Sim, existe. Grupos de Porque apoio no câncer aos tem familiares. bastante grupos ao redor. Surgem naturalmente, né? Grupos de apoio, né? Grupos de apoio. Na depressão eu não cheguei a ver. Porque eu vejo isso, muitos familiares que... Eu tenho uma experiência em hospital psiquiátrico, onde era muito legal ver os pacientes chegando muito mal, muito legal não essa parte, mas chegando mal, a gente fazia um trabalho com eles, a gente percebia a mudança de comportamento, saíam, voltavam depois de, 15 dias, muito, muito mal de novo. Isso para mim, né, eu era estudante de psicologia, era muito frustrante, porque você via que a dinâmica familiar está completamente comprometida. Exatamente. Né? E eu acho legal falar aqui que cada um que mora com alguém que tem depressão tem a sua parcela de responsabilidade. Não é que é culpado, nada disso, mas cada um tem um papel para desempenhar. Ótimo. Então, é importante a família se envolver no sentido de buscar ajuda para todos. Não é assim, só ele está com problema. Vamos ver o que eu posso estar fazendo aí para piorar ou para melhorar. Porque nessa ótica, sem querer comparar, né? Mas é até parecido com uma pessoa de dependência química, né? Sim, todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado. É uma reação em cadeia, né? É uma contaminação. Vai abatendo todo mundo. Esse é o Oriente, nós estamos falando sobre como lidar com a depressão. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.